Agora, está sendo, evidentemente, com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez de E os falar. 20 anos de contribuição? Eu ouvi. Empregada doméstica contribui há 20 anos desde quando? Todo mundo falar. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. As Quando é que provocações 20 você anos faz, de carteira falem a de verdade. uma empregada... Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo? Vocês são governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram Deputados. dividendos. Deputados. O PSOL nasceu. O PSOL Deputados. nasceu porque a dívida e vamos reduzir a dívida, inclusive vendendo ativos, como qualquer pessoa que quer reduzir as despesas com juros. O deputado Tadeu Alencar falou da desconstitucionalização e eu insisto, nenhum direito são parâmetros. E eu repito, nenhuma Constituição no mundo tem os parâmetros lá dentro da reforma das aposentadorias. Não existe isso. Isso é uma jabuticaba nossa também. Você pode garantir todos os direitos, mas sem botar os parâmetros. E isso vai ser avaliado constitucionalmente aqui pelos especialistas. Os nossos especialistas estão aqui também, vão conversar com vocês, vão estar à disposição e virão à comissão, inclusive amanhã, e estão dispostos a discutir também tanto o aspecto constitucional quanto a coisa do mérito. Eu achei interessante também, o deputado Tadeu Alencar falou, 83% não é um salário mínimo, são até 2 salários mínimos é que você tem os 83%. Então, e aí ele dizia o seguinte, bom, nós não podemos fazer com que essas pessoas paguem, eles são 83% e eles não podem pagar. O BCP também a gente não pode, porque o BPC a gente também não pode, porque são fragilizados. E os servidores também não, porque afinal de contas, então não sobrou nada, não tem reforma. Porque realmente tudo é muito importante. Nós não podemos mexer nos direitos, nas expectativas dos servidores. Eu achei extraordinária a sua manifestação, porque o fato, e isso é um pouco a primeira resposta à pergunta mais importante também da deputada Garotinha, tem todas aqui já as respostas por escrito, nós vamos encaminhar para ela, mas é fato que quem se aposenta cedo é justamente gente com esse perfil. É gente que pode trabalhar, está em pleno gozo das possibilidades, ganha mais. E é esse pessoal que está se aposentando com 48, com 52, 53. Quando o discurso que vem aqui é o contrário. O discurso que pegaram uma empregada doméstica, coitadinha. Não, eu já respondo para o Molon. Ela já vai se aposentar com 62 anos. Ela já se aposenta hoje com 62 anos. Você quer dizer para ela? Porque não adianta comparar com o ideal. O ideal é que ela se aposentasse aos 22 anos. Esse é o ideal. Agora, como é que é no status atual? Qual é a realidade dela que ela deixou clara na manifestação para o senador, para o deputado Molon? Ela disse o seguinte, eu às vezes não consigo contribuir, eu não tenho tempo suficiente para contribuir. Então a resposta legítima para ela, sabe quando é que a senhora vai se aposentar? Na regra atual, 62. Essa é a resposta. Não, é o fato. Nós temos o fato, 61,7. 61,7, por causa do tempo de contribuição. O tempo de contribuição pega. Então, ela realmente está piorando. Ela está passando de 61,7 para 62. O custo para ela, particularmente, não foi tão grande. Agora, o custo para ele vai ser grande. Ele vai ter que trabalhar bem mais tempo. Tá certo? Então, essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo, evidentemente, com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez de falar. E os 20 anos de contribuição? Eu ouvi. Empregada doméstica contribui há 20 anos desde quando? Todo mundo falar. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. 3 minutos cada um. As Quando é que 20 anos de carteira de uma empregada... Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo. Vocês são governo.
Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. Deputados. 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram Deputados. dividendos. Deputados. Certo? O PSOL nasceu. O PSOL Deputados. nasceu porque eles fecharam questão. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Deputados, todo mundo tem a palavra assegurada. Deixa o ministro falar. Eu ouvi e eu não posso. Deputados. Eu ouvi e eu não posso falar. Ministro, só um minuto. Eu ouvi. Ministro. Eu respeitei a casa. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Eu ouvi e eu respeitei a casa. A casa não está me respeitando. A casa não me dá o direito de falar. A casa não me dá o direito de falar. Sim, sim, sim. O grupo... Deputados, eu vou encerrar a audiência pública se não houver respeito nesse momento. Não, vocês acham Tem que muitos é meu? deputados querendo perguntar. Não o é ministro justo. quer explicar. Vamos respeitar o procedimento. Eles resolveram politizar. Ministro, com a palavra. Nossos filhos e netos herdem uma conta com as nossas aposentadorias. Outro fake news. O Brasil, o Chile, é 118º, 118º, 118º lugar no suicídio acima de 70 anos. 118º lugar. Eles falam como se todo mundo estivesse tentando se suicidar. Todo mundo está tentando se suicidar lá. É fake news também, entendeu? Então são especialistas nisso. Criam bagunça, governaram 4 mandatos seguidos e não querem dar 3 meses para um outro governo. Desculpe, isso é como eu estou vendo essa tentativa de me impedir de falar. Não é? Porque eu escutei o Molon fazer um belíssimo discurso político. Belíssimo discurso político. Quando eu comecei a responder, todo mundo ataca e fala ao mesmo tempo. Né? E o assunto... Você está comportado hoje. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Continue, ministro, respondendo os questionamentos. Deputado Rubem Ottoni. Muito bem, ministro. A constitucionalidade é aqui. Nós temos especialistas aqui na coisa constitucional. Tomara que a gente não esteja. Se tivermos, com certeza os senhores vão corrigir. Se tiver algo inconstitucional, os senhores certamente vão corrigir. O deputado Paulo Pimenta, que disse que a coisa é cruel, etc., também não é nada técnica a pergunta, é cruel. Então, é cruel, não é justo que nossos filhos e netos herdem uma conta de nossas aposentadorias. O deputado José Pimentel, quem exige as mudanças são brasileiros comuns que não tiveram acesso a direitos básicos, etc. Então, isso é um drama comum, está pervadido. Emenda Constitucional de 2003. Emenda Constituição de 2003. Então, não adianta a gente fugir da verdade. Vocês falam em verdade, não vamos fugir da verdade. Né? Nós temos um problema sério. O que nós fizemos foi distribuir a conta de uma forma profundamente desigual. Pegamos justamente os pequenininhos e falamos o seguinte: eles não pagam, reduzam a contribuição deles, eles já se aposentam com 61,7 anos, nós estamos preparados para essa sensibilidade social do BPC e da Rural, se isso for realmente a vontade do Congresso, deve ser feito, se é tão... Está certo, nós tínhamos que apontar que tem esses problemas. Mas nós estamos preparados para o resultado. E não achamos que devemos transformar isso numa batalha campal, porque acabou a eleição há 3 meses. Vocês não podem agir, vocês têm a vontade soberana aqui. Vocês mesmos disseram, eu tenho direito de falar, pessoal? Vocês estão dizendo o seguinte: o presidente não te apoia, você está só. Os seus congressistas não te apoiam, você está só. Eu posso pelo menos falar? Só isso. Isso. Agora, a verdade é relativa. Qual a verdade? A verdade de quem quebrou? A verdade de como é que nós estamos tentando recuperar? Deputados, não há parte nesse momento, a palavra é do ministro. A verdade de quem? A nossa é mostrar números. E hoje aqui, vocês têm todas as simulações, se vocês quiserem, com a equipe. Hoje aqui era mérito constitucional. E aí, não era mérito de projeto. A comissão especial vai enfrentar o mérito de projeto. Aí vocês vão entrar
100 bilhões do BPC, 87 bilhões dos militares. E vocês não têm que virar para um ministro e falar assim, olha, por que você não cortou a aposentadoria dos militares? Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional. Eu vou dizer para você o que eu acho. Eu vou dizer para você o que eu acho. Eu vou dizer o que eu acho. O ministro está com a palavra. Eu penso o seguinte. Passou o tempo em que a Previdência poderia ter sido um mecanismo, uma fábrica de desigualdades. Passou esse tempo. Vocês mesmo disseram, eu estou dizendo o seguinte, passou o tempo em que a Previdência poderia ser uma fábrica de desigualdade. Deputado Crisóstomo, por favor. Ela está convergindo, essa proposta de Previdência vai ter que convergir para algo muito republicano. É uma questão de tempo. Eu, olhando para frente, o que eu vejo é o seguinte, existia essa diferença entre os servidores públicos e o resto da população. A população brasileira não sanciona isso mais. Justamente porque a gente não consegue tirar dos pobres, não deve tirar, não pode tirar dos pobres. Então, como você não pode tirar dos pobres, né, você vai e reduz um pouquinho, de 8 para 7,5 a contribuição deles, sabendo que as mulheres já se aposentam com 61,7, as mais pobres, os homens com 65,5, agora, quem podia se aposenta antes. Então, esses direitos é que estão sendo submetidos aos senhores para voto. Nós fomos buscar esse dinheiro aqui, porque o outro já se aposenta mais tarde e nós até baixamos a contribuição dele. E aumentamos essa contribuição aqui. Isso é o que está feito lá. Aí você diz os militares. Nós fomos aos militares e dissemos o seguinte, todos têm que entrar. Todos têm que entrar. Entraram com 97. Tem que entrar. Ah, mas nós temos a reestruturação de carreira, isso é um assunto, o Ministério da Defesa, o Presidente da República, não é um assunto da turma da Previdência. A turma da Previdência fez sua missão. E não foi fácil. Nós conversamos seriamente, eles são patriotas, eles querem ajudar, mas eles tinham os desajustes. E aí vocês, como civis, é que tem que avaliar. Durante 10, 15 anos, vocês deixaram entrar alguém na Câmara, no Legislativo ou no Judiciário. No primeiro concurso público, ganhando 18 mil, o general está com 20, o general está chateado. O general agora quer uma reclassificação da carteira, porque ele está no final de carreira e está ganhando quase a mesma coisa que um jovem que passou no concurso público ontem. Então, vocês é que têm que avaliar. Isso é um produto do que vocês fizeram nos últimos 10, 15, 20 anos. Vocês administraram isso, né? E o presidente, se o presidente não está apoiando, o povo votou no presidente. O presidente não apoia a reforma não vai passar. Não é isso? O povo votou no presidente. O presidente não aprova a reforma, quem sabe a reforma não vai passar. Vocês são senhores desse destino. Vocês são os atores principais. O presidente da República, o Supremo, que vai ver se é constitucional ou não, a Câmara de Deputados e o Senado, que vão julgar isso. O meu papel é muito pequenininho. Agora, o que eu digo é o seguinte, vocês têm toda a escolha, o leque de escolhas está todo na frente de vocês. Se a reforma for forte, é possível pensar num futuro diferente para os filhos. Se a reforma for fraca, virou uma reforma tipo essas que foram feitas e daqui a 3 anos vocês estarão reunidos de novo. Eu não, mas vocês estarão reunidos de novo. Daqui a 4, 5 anos vocês estarão aqui. Não vou nem falar 3, senão vocês acham que vou sair antes. Vou falar 4, daqui a 4 anos. Acabou esse governo, eu fui embora, vocês estarão aqui, fazendo outra reforma. Tá certo? A escolha é totalmente de vocês. Quem vota são vocês, não sou eu. Tá certo? Então, eu agradeço muito a contribuição. Não queria que ficasse nenhuma coisa pessoal. Me chamaram aqui de desviar recursos, me chamaram de mentiroso, porque não jogo a verdade. Não levo nada, não levo mágoa nenhuma. Sei que vocês estão representando um papel importante, os eleitores de vocês estão olhando, estão vendo a defesa que vocês estão fazendo, feroz. Agora, obrigado, eu preciso dar um pulo ao banheiro. Eu estou há 7 horas bebendo água. Eu estou há 6 horas bebendo água. Eu preciso dar um pulinho. Eu volto. Vamos suspender a reunião por alguns minutos. Parada para os comerciais. Para que o ministro... Está suspenso por 5 minutos a reunião.